Presidente Lula, eu quero dizer que tenho orgulho de lhe acompanhar. O senhor está do lado certo. A nossa opção é pelo povo trabalhador. E nós não vamos ter medo de fazer essa disputa política aqui. Tenho orgulho dessa posição nossa, de cada bravo de deputada que estão escrevendo aqui o nome na história. Presidente Lula, se tem uma coisa que é a maior fake news da história desse país, é dizer que o Lula e Haddad aumentam impostos. Senhores, o Lula vai ser o presidente, podem prestar atenção, turma do PL, na história que mais vai reduzir imposto no Brasil para o povo trabalhador. Vocês sabem o que aconteceu nos 4 anos de governo Bolsonaro e no Temer? A partir de R$ 1.903, todo trabalhador tinha que pagar imposto de renda. Eles não reajustavam nem pela inflação. Hipócritas! Isso é mentira! O que é que o Lula já fez? Hoje, nós vamos voltar inclusive daqui a pouco esse tema. Quem ganha 2 salários mínimos já está isento. R$ 3.036 já está isento. E nós vamos aprovar isenção até 5 mil. E vai ter redução entre 5 e 7 mil reais. Sabe quantos por cento isso significa do Brasil? 92% dos trabalhadores que vão ter redução de imposto pela coragem do presidente Lula. Agora, como é que faz isso? Sem cobrar das elites, dos ricos. Tá certo o ministro Fernando Haddad, quando diz que os moradores da cobertura têm que pagar condomínio, se acham no direito de não pagar. Os senhores sabem que o 0,01% da população brasileira, isso é pouca gente, sabe qual é a média de alíquota efetiva de imposto de renda que eles pagam? 1,76. A professora da rede municipal, 1,5. O gari do Rio de Janeiro paga 27,5%. Parabéns, ministro Haddad. Parabéns, presidente Lula. Essa é a verdade que está por trás de tudo isso. Você sabe que Raimundo Faoro escreveu uma das obras da nossa história, Os Donos do Poder, que fala dessas elites, e diz o seguinte: em oposição ao povo, encontram-se as elites, que irão apresentar em termos éticos, segundo Faoro, características perversas. Em primeiro lugar, são dotadas de uma profunda indiferença em relação ao outro. É o que a gente vê nesse país. Expressa na clivagem entre país real, o do povo, dos excluídos, dos miseráveis, e o país dos donos do poder. Isso nunca foi tão atual. Essa coalizão econômica e política que querem impor, para impor retrocessos, desvincular o salário mínimo da Previdência, saúde e educação. Não! Nós vamos votar com orgulho, com honra de estar ao lado do Lula, do povo trabalhador, nesse dia de hoje, contra esse famigerado decreto. Eu não posso deixar de dizer que tem abutres de plantão querendo nessa medida atrapalhar o presidente Lula, porque na verdade a aprovação dessa medida vai significar contingenciamento de 12 bilhões de reais, corte em programas sociais, programas importantes, porque eles não querem deixar as elites, o andar de cima, pagar impostos, sempre gente pronta para defender. E querem fazer isso, Kiko, porque tem uns que acham que querem e podem garrotear o Lula. Vamos tirar dinheiro do Lula, vamos criar dificuldade para o Lula. Estão tirando 12 bilhões, isso é fato. Agora vão quebrar a cara, porque no fundo isso demonstra o medo que eles têm do Lula. Eles ficam olhando a eleição e falando nomes, mas o Lula é um perigo. E sabe o que o Lula é um perigo? Nós estamos no menor desemprego da história. Os senhores acreditam? A menor desigualdade da história é o índice de Gini. Nós estamos com a maior renda dos trabalhadores da história. Nós estamos com a maior renda dos trabalhadores da história. Nós tiramos mais de 20 milhões de pessoas da pobreza, gente que passava fome. Eu encerro dizendo que no dia de hoje, como líder do PT, eu tenho orgulho de saber que a gente está no lado certo, no lado dos trabalhadores, no lado do povo pobre brasileiro.
Estou muito decepcionado com o que está acontecendo aqui no dia de hoje. Oi, querida. Muitos jornalistas me perguntavam, será que vão derrubar o decreto do IOF? Para todos eu respondia, não, porque o prejuízo para o país é muito grande. Vai levar um contingenciamento de 12 bi. Vai cortar programas sociais, é de meia, Minha Casa Minha Vida. Confesso que sempre achei que fosse possível achar tinha medida provisória. Eu não entendi, porque em todos os momentos a gente fez campanha do presidente Hugo Motta e sempre elogiou, que ele dizia, eu não coloco nada no plenário sem passar pelo colégio de líderes. Como líder partidário, eu tomei um susto quando soube que estava pautado o projeto às 35 da noite, sem consulta aos líderes. Provoquei hoje no colégio de líderes, no Zap, para que chamassem uma reunião. Eu não sei o que aconteceu ontem à noite, mas eu tive presente na reunião com o ministro Fernando Haddad, a ministra Gleisi, líderes da Câmara e do Senado, onde foi discutido com todos que o governo teria que mexer no decreto do IOF, e o governo assim o fez. E lá discutimos propostas. O que vamos fazer? Foi daí que surgiu a medida provisória do Fernando Haddad, que falava em desoneração de benefícios tributários, em tributação das BEC, dos bancos, juros sobre capital próprio, das fintechs. Eu fiquei lá até o final. Ao final assisti uma coletiva onde estavam todos. Falou o ministro Fernando Haddad, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Chamaram aquele dia de um dia histórico. Também, como a maioria dos brasileiros, não entendi a mudança de posição no outro dia. Porque essa é uma característica também que eu tenho. Quando tenho posição, defendo essas posições. E naquele momento, quando a gente viu a repercussão no outro dia, eu comecei a ver a movimentação de lobbies econômicos poderosíssimos. Porque a proposta do Haddad, que foi aprovada naquela reunião, sem a discordância ali presente, dos presentes, era uma proposta que aumentava a taxação das BECs, colocava pontos importantes em cima do sistema financeiro. E a gente começou a ver a movimentação de grupos econômicos, quase uma coalizão econômica e política. Porque o que eu mais vejo são grandes empresários, milionários, que frequentam os fóruns econômicos desse país e dizem lá, ajuste fiscal, ajuste estrutural, bradam no alto de suas fortunas. É um absurdo. O Brasil não aguenta o salário mínimo vinculado na Previdência. O que eles querem? Que um aposentado ganhe menos de um salário mínimo? Todo esse discurso de ajuste fiscal vira falácia. A hipocrisia dessa elite econômica brasileira é uma só. Eles falam de ajuste fiscal quando é em cima dos pobres, quando é em cima dos trabalhadores. Gritam, não querem pagar um centavo. Se juntam todos. Eu não tenho dúvidas em afirmar que toda essa reação que aconteceu aqui foi pela força econômica desses lobbies organizados. Porque, infelizmente, o povo trabalhador, o povo pobre, tem dificuldade de chegar aqui. Eu lembro quando o Haddad apresentou o projeto de isenção de imposto de renda e tinha a discussão dos super salários. Em 2 dias, baixou aqui o lobby do Ministério Público do Poder Judiciário. Isso não anda e é escandaloso. Desembargador ganhar 400 mil, 500 mil e não vota o teto, que é o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos falam, mas é uma coalizão contra o povo. Presidente, o artigo 49 da Constituição diz o seguinte: é de competência exclusiva do Congresso Nacional. O inciso 5 diz o seguinte: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa. Exorbitem. Eu quero saber nesse decreto do IOF onde está o exorbitem. Porque a lei número 8.894, no seu artigo 1º, disciplina IOF, IPI, imposto de importação, imposto de exportação. O que é que diz? O Poder Executivo, obedecido os limites máximos fixados pela lei. Está desobedecido os limites máximos fixados pela lei. Digo mais, eu vejo muito argumento. O IOF é um imposto regulatório. O governo está querendo arrecadar. Tem impacto fiscal. Basta os senhores lerem essa lei. No parágrafo 2º, diz o seguinte: poderá alterar as alíquotas nos limites estabelecidos, tendo em vista os objetivos da política monetária e fiscal. Está aqui, todo mundo usou, todos os governos que passaram. Eu fico vendo o Bolsonaro, como tem gente aqui que tem coragem de falar de aumento de imposto. Você sabe qual era a alíquota de cartão de crédito em viagem internacional no governo Bolsonaro? 3,38. O Paulo Guedes, no último ano, disse o seguinte: no outro governo tem que diminuir. Um ano cai para 5,38, para 4,38. Nesse caso está 3,5, na época de Bolsonaro era 6,38. Mas quanto à constitucionalidade, senhor presidente, deixa eu dizer, isso aqui, nós estamos rasgando a Constituição, nós estamos interferindo no Legislativo, no Poder Executivo. Aqui tem gente que acha e estimula crises institucionais. Eu tenho, senhor presidente, eu posso fazer no outro momento. Eu tenho uma segunda questão de ordem, que aí o senhor me diz se responde primeiro essa questão de ordem ou se eu posso fazer, viu, presidente? Eu tenho outra questão de ordem, eu não sei se eu faço agora ou se responde essa, e eu faço depois. Mas o primeiro é esse, em cima do artigo 49. Posso citar? Eu era senador. Mais 3 minutos para o deputado Lindbergh. Eu era não quero me estender, que eu vou fazer meu discurso. Não pode fazer duas seguidas não, presidente. Pode, deputado Lindbergh tem... Se não puder, eu faço depois, não tem problema. Vossa Excelência pode fazer a questão O segundo, eu era senador e lutei muito contra aquela lei de teto dos gastos, que comprimia programas sociais, recursos da saúde e da educação. Mas me lembro de cada debate. E hoje, com a minha assessoria, eu disse, puxa, está aqui artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Eu li o relatório do deputado Coronel Crisóstomo. Cadê a responsabilidade fiscal, senhores? Na avaliação do governo, vai ter uma diminuição de arrecadação de 12 bi. E os senhores sabem que pela lei de responsabilidade fiscal vai ter que ter contingenciamento, corte de programas, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, saúde e educação. Então, os senhores que defendem a responsabilidade fiscal, como responder essa incompatibilidade com o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias? Eu disse aqui em vários momentos em outros debates, até no caso do Ramagem, está faltando essa casa a ter mais aos princípios, à Constituição Federal. Então, senhor presidente, é dessa forma que eu deixo essas duas questões de ordem. Convencido que o que nós estamos fazendo aqui é ilegal, inconstitucional, interfere nas atribuições do Poder Executivo.